Fala galera que se liga no canal Aprendendo Matemática, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Lima e vamos hoje para mais uma aula aqui do seu ensino fundamental. Antes de iniciar essa nossa aula de divisão de polinômios, eu quero convidar você que é novo aqui no canal, é a primeira vez, seja bem-vindo, mas não esqueça de se inscrever no canal e deixar o sininho ligado. Só dessa maneira o YouTube vai notificar vocês toda segunda e toda sexta de uma aula nova aqui com a gente, beleza? E você que já é amigo nosso aqui do canal, já está com a gente há bastante tempo, vamos hoje para a aula de divisão de polinômios, só que agora eu vou apresentar para vocês um dispositivo diferente, uma maneira diferente de resolver a divisão de polinômios, pessoal. Nós vamos fazer o dispositivo de Brio-Ruffini. É um dispositivo muito massa, muito legal, que também facilita a gente resolver as divisões de polinômios, beleza? Então vem comigo aqui e vamos verificar como que faz para resolver uma divisão de polinômios usando Brio-Ruffini. Olha só, galera. Pessoal, vamos lá então. O dispositivo, chamado como dispositivo prático de Brio-Ruffini, ele é utilizado para fazer a divisão entre polinômios. Só que essa divisão entre polinômios nós temos que resolver somente da seguinte forma. Eu só vou conseguir utilizar esse dispositivo de Brio-Ruffini se eu tiver um polinômio dividido por um binômio, galera. O que é um binômio de primeiro grau? Ele é um polinômio que tem apenas dois termos. Então eu vou ter que ter um polinômio grande, vamos dizer assim, um polinômio de qualquer grau, dividido por um binômio de primeiro grau. Um binômio é um polinômio de dois termos e esse binômio ele tem que ser do primeiro grau. Então, eu tenho que ter uma divisão de polinômios com essa característica que nós temos aqui, ó. Então, eu coloquei aqui para vocês um polinômio que eu chamei de P, onde eu tenho a característica dele colocada aqui, ó. Eu tenho um polinômio qualquer, de qualquer grau aqui, né? Eu coloquei de forma genérica, e ele está sendo dividido por um outro polinômio, que eu chamei de Q, só que esse polinômio Q, ele é do tipo x menos a, ou seja, ele é um binômio, ele tem só dois termos aqui, ó, o x menos o a, e ele é de primeiro grau. Observe que em cima da minha letra x, o grau dele é 1. Então eu só vou conseguir utilizar esse dispositivo de Brio-Ruffini quando houver esse tipo de divisão, beleza? E esse dispositivo ele é muito legal, muito bacana de resolver, porque ele faz com que a gente resolva de uma forma muito prática e muito simples. Então, vamos verificar aqui como que faz para resolver esse tipo de divisão. A maneira de a gente resolver, pessoal, é fazendo esse esqueminha que está aqui, ó. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos pegar o polinômio maior, que eu chamei aqui de P, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os valores numéricos dele e vou colocar aqui nessa minha chave na coluna de cima. Observe que aqui, ó, eu coloquei exatamente os valores A0, A1, A2 e AN. Que significa o que esses valores A0, A1, A2, AN? Eles significam os meus valores numéricos do meu polinômio, ok? E eu coloco no meu dispositivo aqui, na minha chave um pouco fora, na primeira coluna, o valor numérico do meu binômio. Então observe que nessa situação eu só vou colocar os valores numéricos. Aqui nessa parte de dentro, vamos dizer assim, dessa minha chave, os valores numéricos do meu polinômio maior e aqui no início o valor numérico do meu binômio. E aí como que funciona, pessoal, para resolver esse tipo de cálculo? É simples. Para começar, eu vou pegar o meu primeiro valor numérico, que eu coloquei aqui como A0 para vocês, e vou descer ele. Vou simplesmente repetir ele na coluna de baixo, na linha aqui de baixo. Essa linha de baixo nós vamos colocar as respostas, tá? Então aqui vai ser o início do meu cálculo colocando as minhas respostas. E para iniciar, eu vou simplesmente pegar o primeiro valor numérico
e repetir aqui na linha de baixo. Depois que eu fizer isso, nós vamos utilizar uma prática muito simples, que é a seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor numérico que eu desci aqui, que é o mesmo que estava ali em cima, eu simplesmente repeti ele na linha de baixo. Daí eu vou fazer o seguinte, pessoal, nós vamos pegar esse valor numérico que eu desci para a linha de baixo, eu vou multiplicar pelo valor de A, que no caso é o valor numérico do meu binômio, ok? Pego esse valor, multiplica por esse e depois faz uma soma com o número que está ao lado do valor que você baixou. E eu vou fazer isso como se fosse um looping até o final. Então eu começo aqui, multiplica por esse, soma por esse. Coloca a resposta aqui embaixo. Vai ser exatamente o valor numérico que eu vou ter de resposta aqui de baixo. Quando eu fizer isso, eu vou repetir esse processo até chegar no meu valor aqui, ó, do AN. Até chegar nesse valor que eu vou colocar o meu último número de resposta. Quando eu faço isso, galerinha, nós vamos conseguir obter todas as respostas dessa divisão, inclusive o resto. Então, esse valor numérico que eu tenho aqui, eu vou depois multiplicar pelo A, somar pelo meu A2. Aí eu vou encontrar o número que vai vir aqui embaixo. Esse valor aqui de baixo, depois eu multiplico com A, somo com A3, por exemplo, que é o número que tem que estar aqui ao lado. E vou fazendo isso até chegar na minha resposta final. Então, essa é a maneira que nós temos prática utilizando esse dispositivo de Brio-Ruffini. Agora é o seguinte, vamos ver na prática como que isso funciona para que vocês consigam compreender melhor como que funciona essa questão desse dispositivo. Olha só os nossos exemplos que temos aqui, ó. Temos um polinômio que eu vou continuar chamando de P e Q, ok? Então, como é que funciona? Eu tenho um polinômio P, que eu chamei de 5x ao cubo, menos 2x² mais 3x menos 1. Então é um polinômio aí grande, né? Temos aí, ele é do terceiro grau, temos 4 termos nesse polinômio, e ele está sendo dividido pelo polinômio Q, que é x menos 2. Então esse polinômio Q, ele é um binômio, tem 2 termos, e o grau desse binômio é 1. Ou seja, eu consigo resolver a divisão desses dois polinômios usando o dispositivo de Brio-Ruffini. Agora é o seguinte, para que eu consiga colocar o meu valor numérico de A aqui, ó, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou utilizar essa regrinha que está aqui, ó, x menos A, eu vou igualar a zero, vou resolver esse x menos A, esse binômio, como se fosse uma equação. Fazendo isso, nós temos o seguinte, ó, x menos A no meu polinômio Q ali é x menos 2. Para achar o valor do x, eu simplesmente vou jogar esse menos 2 para o outro lado, eu vou obter que o x é igual a 2. Esse valor 2 vai ser exatamente o valor que eu vou colocar aqui, ó, na minha primeira coluna, né, do meu dispositivo. E aqui na segunda coluna, nessa primeira linha, eu vou colocar todos os valores numéricos, inclusive os sinais, né, pessoal, não pode esquecer disso, do meu polinômio maior, ficando dessa forma que está aqui, ó. Então o 2, ele é o valor que eu encontrei aqui do meu binômio, tá? Que nós igualamos a zero, por isso que eu coloquei 2 positivo. Então se você tiver dúvida aí, basta apenas trocar o sinal aqui, né? Quando você iguala a zero o seu binômio, basta você pegar o sinal que está aqui e trocar. Se ele é negativo, eu vou colocar ele aqui positivo. Se for ao contrário, positivo, a minha colocação aqui vai ser negativa. E esses outros valores são exatamente os valores numéricos do meu polinômio maior. Agora o que nós vamos fazer? Vamos iniciar nossa divisão aqui pelo número 5, utilizando o que nós aprendemos. Vou pegar esse número 5, vou exatamente baixar ele aqui, ó, na segunda linha, sem trocar sinal, sem mexer em nada com ele. Eu vou simplesmente colocar ele aqui embaixo e depois eu vou utilizar a regrinha que a gente aprendeu ali agora há pouco. Ficando assim, ó. Vou colocar o número 5 aqui,
Agora eu vou pegar esse 5, vou multiplicar pelo 2 e depois eu vou somar pelo valor que está do lado do meu número 5, que é o menos 2. Então, se eu fizer 5 vezes 2, é 10. 10 mais menos 2, a minha resposta é 8, galera. Então, coloquei aqui ó, o número 8. Vou continuar fazendo esse processo até eu chegar aqui no meu menos 1. Então, 8 vezes 2 vai me dar 16. 16 mais 3, a minha resposta está aqui, ó, 19. Agora, para finalizar, eu pego 19, multiplico por esse 2, que vai me dar 38. 38 mais menos 1, a minha resposta 37. Então, esses valores que estão em vermelho são as respostas que eu tenho da minha divisão do meu polinômio P pelo meu binômio Q. E como que eu faço para responder? Bom, simples. Eu vou pegar esses valores aqui que eu tenho de respostas e vou colocar novamente no meu polinômio, apenas fazendo o quê? Perdendo 1 grau desse meu polinômio maior. Se o meu polinômio maior aqui era do terceiro grau, agora, como resposta, ele vai ser do segundo grau. Então, foi o que nós fizemos aqui, ó. Portanto, temos que o polinômio resultante da divisão de P por Q eu vou colocar aqui o valor dele como se fosse um polinômio R, tá? Sendo 5x quadrado, porque nós perdemos 1 grau, né? Nós temos que diminuir 1 grau na resposta, mais 8x mais 19. E esse valor 37 aqui, pessoal, ele vai ser o nosso resto. Então, ele vai ser essa resposta aqui do meu polinômio com o resto 37. É dessa forma que a gente tem que efetuar a divisão utilizando a prática de Briot-Ruffini. Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês conseguirem compreender melhor esse dispositivo que a gente está aprendendo. Olha só o segundo exemplo. Temos aqui então o seguinte, ó. Coloquei para vocês um polinômio P chamado x na 5 mais 3x na 2 menos 7x mais 6, dividido pelo Q, que é x mais 3. Então, esse x mais 3 nós já sabemos que ele é um binômio de primeiro grau, então eu consigo utilizar o Briot-Ruffini. Vamos fazer a mesma situação de antes. Vamos pegar primeiro esse x mais 3 que nós temos aqui e vamos igualar a zero, para que a gente descubra qual é o valor do x. Saiba que para eu fazer isso basta tirar o sinal. Então, se o sinal é positivo, vamos fazer agora ele ser negativo. É apenas fazer isso, essa troca, né? Então, aqui em cima, na primeira linha da primeira coluna, nosso valor vai ser o 3. Aqui, nós vamos ter que observar algumas coisinhas diferentes. Observem que o nosso polinômio P, nesse nosso caso, ele não está em ordem decrescente correta. Observa que esse meu polinômio aqui está no quinto grau, depois ele vai para o segundo grau, depois para o primeiro grau e depois para o valor numérico sem grau nenhum. Então, como que nós vamos preencher esses espaços que está faltando aqui para que o meu polinômio seja decrescente de forma, né, ordenada, vamos colocar assim. Os valores que não aparecem ali, no caso o quarto grau que não aparece aqui, o terceiro grau que não aparece aqui, nós vamos colocar ele como se fosse valor zero. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Pode ver que aqui eu tenho, ó, o 1 do quinto grau, o 0 do quarto grau, o 0 do terceiro grau, o 3 do segundo grau e o menos 7 do primeiro grau. Esse valor 6 aqui, ele é exatamente o valor do 0 grau, né? Do valor que não tem grau nenhum. E o menos 3 está aqui por conta de ser o meu valor numérico do binômio. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui o primeiro valor, vamos repetir aqui embaixo.
e depois realizar o processo de multiplicação pelo menos 3 e a soma pelo número que está do lado. E assim nós vamos repetir esse processo até chegar aqui no meu valor 6, beleza? E aí depois vamos verificar qual vai ser a nossa resposta. Fazendo isso, nós temos o seguinte, ó. Tirei aqui, ó, o menos 1, coloquei para baixo. Vamos agora fazer 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais 0, olha a resposta aqui, ó, menos 3. Vamos continuar. Menos 3 vezes menos 3 é 9. 9 mais o 0, a resposta é 9. Aí depois, 9 vezes o menos 3 dá menos 27, né? Menos 27 mais 3, a resposta é menos 24. Menos 24 vezes menos 3 mais o menos 7, a resposta deu 65. E por último, 65 vezes o menos 3 mais o valor de 6, a nossa resposta ficou com menos 189. Então, esses valores numéricos que estão em vermelho são as respostas da nossa divisão. Para que a gente consiga efetuar mesmo a resposta agora, basta observar o polinômio de maior grau, no nosso aqui a situação é o quinto grau, basta a gente diminuir 1 grau desse polinômio e colocar aqui na resposta. Nós vamos chegar na resposta final como o polinômio p dividido pelo polinômio q, a resposta final é essa que vocês estão encontrando aqui, ó. 1x na 4 menos 3x na 3 mais 9x na 2 menos 24x mais 65 e o resto é o último valor, menos 189. Então essa é a forma que a gente tem de efetuar a divisão utilizando esse dispositivo de Briot-Ruffini. Uma coisa importante para a gente frisar aqui, pessoal, que eu estou falando várias vezes aqui nesse exercício e nessa nossa aula, e é importante colocar novamente aqui no nosso finalzinho de aula, eu só vou conseguir utilizar esse dispositivo de Briot-Ruffini se houver a divisão por um binômio de primeiro grau. Se esse cara aqui, ó, for um binômio, 2 termos, e o grau dele for um grau 1. Se esse cara aqui for de grau 2, eu não consigo utilizar o nosso dispositivo de Briot-Ruffini. Eu vou ter que utilizar aqui a divisão normal que você já viu aqui na nossa aula e que, aliás, está aqui embaixo na descrição do vídeo, a nossa aula de divisão de polinômios comum, sem essa utilização do Briot-Ruffini. Só que, geralmente, a gente encontra bastante divisão que dá para fazer o dispositivo de Briot-Ruffini, por isso que é muito importante a gente aprender mais essa técnica, mais essa prática de como resolver um polinômio dividido por outro. E essa aula, galerinha, foi aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido e principalmente que você tenha aprendido um pouco mais sobre a divisão dos polinômios. Então, eu espero você na nossa próxima aula. Convido você também agora, que já assistiu, mas esqueceu de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho e também deixa aquele like legal pra gente e compartilha com os amigos para que outras pessoas também aprendam matemática junto com a gente. Convido também para finalizar para que vocês vejam e aprendam nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, tem conteúdo legal para vocês lá, ok? Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau!